Com tantas doutrinas espalhadas pelo mundo, e até difícil adivinhar quais têm os maiores números de seguidores. Por exemplo, uma delas tem seu principal núcleo de praticantes no Brasil. Você sabe qual é? Confira na lista que o canal do Teólogo preparou para você. Olá, canal do Teólogo. Vamos falar das 8 maiores religiões no mundo. A número 1 antes. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe em suas redes sociais. 1. Cristianismo, aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos. Mesmo com o crescimento de outras religiões, o cristianismo continua sendo a doutrina com mais adeptos no mundo todo. Porém, seus seguidores têm mudado de perfil. Há um século, 2/3 dos cristãos viviam na Europa. Hoje, os europeus representam apenas 1/4 dos cristãos. Mas, o interessante mesmo é apontar onde o cristianismo mais cresceu no último século: na África subsaariana. De 1910 para cá, a população cristã da região saltou de 9 para 516 milhões de adeptos. Segundo lugar, o islamismo, aproximadamente 1,6 bilhões de adeptos. A medalha de prata na lista das religiões é dos muçulmanos. Segundo projeções, daqui 20 anos, eles serão mais de 1/4 da população mundial. Se esse cenário se concretizar, o número de muçulmanos nos Estados Unidos vai mais do que dobrar e 1/4 da população israelense será praticante do islamismo. Além disso, França e Bélgica se tornarão mais de 10% islâmico. Terceiro lugar, hinduísmo, aproximadamente 900 milhões de adeptos. Baseado nos textos Vedas, o hinduísmo abrange seitas de variações monoteístas e politeístas, sem um corpo, porém, ostentam um título mais original, o maior monumento religioso do planeta. Trata-se do Templo Angkor Wat, depois convertido em mosteiro budista que tem cerca de 40 quilômetros quadrados e foi construído no Camboja no século XII. Quarto lugar, religião tradicional chinesa, aproximadamente 400 milhões de adeptos. Religião tradicional chinesa é um termo usado para descrever uma complexa interação entre as diferentes religiões e tradições filosóficas praticadas na China. Os adeptos da religião tradicional chinesa misturam credos e práticas de diferentes doutrinas, como o confucionismo, o taoísmo, o budismo e outras religiões menores. Com mais de 400 milhões de praticantes, eles representam cerca de 6% da população. Quinto lugar, o budismo, aproximadamente 376 milhões de adeptos. A doutrina baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, 600 a.C., busca a realização plena da natureza humana. A existência é um ciclo contínuo de morte e renascimento, no qual vidas presentes e passadas estão interligadas. Como era de se esperar, essa religião oriental é a principal doutrina em vários países do Sudeste Asiático, como Camboja, Laos, Birmania e Tailândia. No Japão, é a segunda maior religião do país, 71,4% da população é praticante. Muitos japoneses praticam mais de uma religião e, portanto, são contados mais de uma vez. Sexto lugar, o sikhismo, aproximadamente 20 milhões de adeptos. Embora pouco difundido, o sikhismo é a sexta maior religião do mundo. A doutrina monoteísta foi fundada no século XVI por Guru Nanak e se baseia em seus ensinamentos. O sikhismo nasceu na província de Punjab, na Índia, e grande parte de seus seguidores ainda vivem na região. Eles representam 1,9% da população da Índia e 0,3% de Fiji. Sétimo lugar, judaísmo, aproximadamente 15 milhões de adeptos. Atualmente, a maior parte dos judeus do mundo vive em Israel e nos Estados Unidos, para onde migraram fugindo da perseguição nazista. Mesmo assim, os judeus representam somente 1,7% da população norte-americana. Enquanto isso, na Argentina, nossos irmãos judeus são 2% da população. Oitavo lugar, o espiritismo, aproximadamente 13 milhões de adeptos. Espiritismo não é exatamente uma religião, mas também entra na lista. A sobrevivência do espírito após a morte e a reencarnação são as bases dessa doutrina, que surgiu na França e se expandiu pelo mundo a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 1857. É no Brasil que se encontra a maior comunidade espírita do mundo. 1,3% da população do país é espírita.